A falsidade da dicotomia direita-esquerda, ou conservadores versus progressistas ou congêneres, não é só perda de tempo. Ela hoje atrapalha bastante a vida real. Por isso não é um capricho repudiar a mania geral de enfiar tudo nesses rótulos toscos. Eles estão servindo para alimentar autoritarismos e corrupção intelectual. Na época do Plano Real, essa neurose era mais branda, até porque o Muro de Berlim tinha caído só uns 5 anos antes e com o fim da Guerra Fria o mundo achava que estava livre também das mentes binárias. Pobre mundo. Mal sabia ele o quanto a humanidade ama mentes binárias. As patrulhas da época, que eram brincadeira de criança perto das atuais, resolveram dizer que o Plano Real era de direita, neoliberal, etc. O problema foi que o Real melhorou todos os indicadores sociais e elevou a renda dos mais pobres. Problemão. Aí virou o quê? Um plano de esquerda? Progressista? A solidariedade não é, segundo as mentes binárias, monopólio, ou pelo menos bandeira, desse suposto segmento ideológico? Ainda por cima veio a privatização da telefonia, também rotulada como medida neoliberal, de direita, etc., e ampliou os ganhos para a população em geral, especialmente a de baixa renda. E agora? Não mudou nada. Os hipócritas continuaram chamando aquilo de privataria e o real de estelionato eleitoral. Porque o truque você já entendeu qual é se manter numa trincheira imaginária para poder praguejar contra os poderosos em favor do povo, coisa que o valha. Desmascarar hipócritas é conservadorismo? Com todo respeito aos fanáticos por esse álbum de figurinhas, por que isso não pode ser chamado de desmascarar hipócritas? Porque aí você tira todo mundo das trincheiras imaginárias, inclusive as do outro lado. Nesse caso, jamais seria possível surgir um paraquedista como Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro afastado pelo Covidão, se apresentando como um representante da direita contra a esquerdalha. Indumentária ideológica distingue picaretas? Não, só protege. A praga politicamente correta, um moralismo cosmético que não ajuda ninguém, virou um ativo mercadológico. O que está acontecendo, por exemplo, com as grandes plataformas de rede social, que foram e continuam sendo uma inegável revolução democrática, é típico desse supermercado de virtudes. Não tem nada a ver com ideologia. Aliás, as formas de vida e de comportamento nas sociedades nunca estiveram tão parecidas e até harmonizadas, em parte devido às aproximações propiciadas pelas próprias tecnologias de comunicação. Enfim, o mundo foi se conectando e resolveu brincar de segregar. Mim progressista, tu conservador, ou vice-versa, como se diria na diplomacia do Tarzan. O governo Trump, por exemplo, foi benéfico para todas as minorias, sem exceção, tanto em termos econômicos quanto de liberdade, e isso precisa ser omitido para não estragar a caricatura do vilão reacionário que alimenta os libertários de proveta. O banimento de Trump de redes sociais foi um troféu pacifista, entre muitas aspas, mas a violência de grupos que fazem demagogia racial é tolerada pelos que dizem combater a onda de ódio. E o que protege essa hipocrisia? O rótulo. Mim progressista, portanto mim pacifista, empático, etc. E o sujeito que só quer trabalhar e levar a vida sem parasitas no seu cangote, cai na armadilha e reage. Mim conservador do bem, tu progressista do mal, etc. Rasguem essa fantasia. As coisas mais importantes e urgentes que a humanidade precisa fazer hoje não dependem dessa dicotomia tola. Rompam o pacto de hipocrisia das mentes binárias. Elas conseguiram transformar a ideia de salvar vidas em videogame retórico. Precisa mais o quê?